Olá pessoal, vou fazer mais uma videoaula aqui da disciplina de tópicos especiais em matemática e educação matemática, e o assunto que a gente vai tratar hoje é tabela verdade de expressões booleanas. Então, essa videoaula aqui para dar algumas explicações sobre como fazer essa tabela verdade, mas antes de adiantar o assunto, é importante que a gente relembre algumas coisas que foram tratadas na aula presencial, na última aula presencial da disciplina de tópicos. Nós tivemos a oportunidade lá de verificar dois tipos de operação, né, usando esses sinais aqui. Só que aqui eles têm um significado diferente daquele significado que eles têm lá na álgebra e na aritmética. Então, a soma booleana, ela corresponde à operação OU. E a multiplicação booleana, ela corresponde à operação booleana E. Então, aqui tem as duas tabelas verdades das duas operações. Aqui nós temos a operação OU e aqui nós temos a operação E, logo abaixo aqui, né? Então, vocês podem notar, por exemplo, que a operação OU, ela só resulta em zero quando ambas as entradas, as variáveis, são zero. E nos demais casos, ela resulta em 1. Então, 0 ou 1 é 1, 1 ou 0 é 1 e 1 ou 1 é 1. Certo? Fica até bem estranho, né, para alguém que faz matemática, olhar para isso aqui e dizer que isso aqui é verdadeiro. Mas ocorre que isso aqui se trata de álgebra booleana. Eu já havia explicado para vocês que é como se fossem duas chaves, dois interruptores elétricos paralelos, né? Quer dizer que ambos os ligados, eles correspondem à saída ou uma lâmpada ligada. Da mesma forma, nós temos aqui a operação E, entre 0 e 0, 0 e 1, 1 e 0 e 1 e 1, que resulta respectivamente em 0, 0, 0 e 1. Ou seja, só resulta 1 quando ambas as variáveis forem 1. Correto? Isso aqui é muito importante, que são as operações básicas, né? A E e a OU. Né? E também existe a operação de negação, que proporciona o complemento da variável. Né? Se a variável em si ela tem valor 0, a sua negação tem valor 1. Ou vice-versa. Né? Se ela tiver valor 1, a negação tem valor 0. Via de regra, quando você tem o valor 0, você tem a variável negada, e o valor 1, a variável afirmada, né, ou a variável propriamente dita. Feito isso, vamos para a tabela verdade. Nós vamos partir da expressão S igual a ou B e não C. Nota que é não C, está barrado aqui em cima, né, tem uma barrinha em cima do C. Isso quer dizer que ele é o complemento de C ou a negação de C. Muito bem. O resultado da função booleana S, portanto, ele é obtido a partir da disjunção, ou operação OU, entre a variável A e a operação E, compreendida entre as variáveis B e a negação de C. Certo? Então, para fazer a tabela verdade, nós vamos precisar definir os valores para cada uma dessas aqui. Então, nós passamos a construção da tabela verdade para essa expressão. E nós vamos proceder da seguinte maneira. Nós vamos traçar uma tabela e colocar as variáveis A, B e C nas primeiras colunas. Desta maneira aqui. Então, nós temos aqui as três primeiras colunas. Variáveis A, B e C. Então, essas variáveis A, B e C são as entradas, né? São as nossas entradas. Na sequência, como a nossa variável C ela aparece negada na expressão, então nós não precisamos reservar uma coluna para colocar os valores da variável C negada. Então, aqui temos a próxima coluna, seria para a negação de C, né? Para o complemento de C.
Da mesma forma, na coluna seguinte, nós precisaremos do resultado da operação B e não C. Então, reservamos a próxima coluna, né, a quinta coluna, para o resultado dessa expressão. E, por fim, na última coluna, a expressão geral cujo resultado é buscado. Então, está aqui a expressão geral, né, que é a nossa expressão S, que nós vamos determinar aqui os valores possíveis para ela. Eu já de antemão fiz a tabela com 8 linhas, mas como que a gente chega nessa conclusão de quantas linhas a gente vai precisar? Note o seguinte, nós temos 3 variáveis, 3 entradas, certo? E cada uma delas tem 2 valores possíveis, né? Então, nós agora vamos fazer esse preenchimento considerando essas possíveis combinações. Então, nós vamos fazer todas as combinações possíveis de zeros e uns atribuídos a cada uma das variáveis. Como nós temos apenas 2 valores, né, 0 ou 1, e 3 variáveis, nós teremos um total de 2 elevado ao cubo, ou seja, 8 combinações. Por isso, a nossa tabela tem 8 linhas. Então, a primeira providência é preencher a coluna do C. Então, na coluna do C, ela corresponde ao 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 é 1. Então, nós temos a alternância de 1 e 1. Né? Você escreve 1, alterna para o outro, alterna para o outro e assim por diante. Então, fica na prática 0, 1, 0, 1, 0, 1. Então, nós vamos alternando de 1 em 1. Como são só 2 valores possíveis, né? Então de 0 alterna para 1, de 1 alterna para 0 e assim sucessivamente. Na coluna B, corresponde ao valor posicional 2 elevado a 1, ou seja, 2, nós vamos alternar de 2 em 2. O que significa isso? Nós vamos colocar assim, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Consequentemente, na coluna da variável A, que corresponde a 2 elevado a 2, ou seja, 4, nós vamos fazer a alternância de 4 em 4. 4 zeros, 4 uns. Pronto. Se vocês notarem, nós temos todas as combinações possíveis de valores de zeros e uns para as 3 variáveis. Né? Quando uma for 0, as outras, no caso aqui, ganham o valor 0. Ou pode ganhar uma delas valor 1, ou a outra valor 1, ou ambas valor 1. Certo? E da mesma forma aqui quando a outra for valor 1. Então, isso aqui cobre todas as possíveis combinações. Certo? A partir disso, nós precisamos preencher as outras colunas. Ou seja, os valores da negação da variável C e os valores da conjunção B e C. Então, B e C, né, e C, né, o C negado, né, B e não C, né, nós vamos precisar desses valores. Então, vamos passo a passo. Primeiro, os valores de não C. Como a variável C aqui está negritado, né, nós temos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nós vamos ficar com a variável não C da seguinte forma. Ao contrário, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Note que quando a variável C é 0, a não C é 1, e quando a variável C é 1, a variável não C é 0. Da mesma forma, nós vamos para o preenchimento da B e não C. Usando aquela nossa regra inicial, né, quando você tiver a operação E, sempre que tiver um 0 sendo operado, nós temos um 0 aqui, ele vai resultar em 0. E só resulta em 1 quando ambas as variáveis em operação tiverem valor 1. Então, só vai acontecer neste caso e neste caso. Certo? Então, nós só temos dois valores de B e não C que tem o resultado 1. Né? O restante preenchido com 0. E, por fim, nós vamos ter que nós fazemos a disjunção, nós vamos ter que fazer essa disjunção de A com o resultado da operação B e não C.
Então a tabela verdade completa fica assim. Aqui eu já estou sinalizando que foi operada a variável A e o resultado da operação B e não C. Então, a tabela completa resulta nesses valores aqui. Então, dessa forma, nós podemos obter qualquer valor de qualquer expressão booleana. Né? Então, para você determinar as diferentes possibilidades de uma expressão booleana, nós usamos esse artifício da tabela verdade. Independentemente da quantidade de entradas que tiver, aqui nós tivemos 3, pode ter 2, pode ter 4, 5, quantas forem. Então, independente dessa quantidade, esse processo aqui dá o resultado seguro para você. Se você fizer passo a passo, dessa forma que fizemos aqui, você vai encontrar o resultado. Então, a título de exercício, eu proponho que vocês obtenham a tabela verdade para o resultado das seguintes expressões, dessas 3 que estão aqui no final. Seria isso aí então, pessoal. Eu agradeço pela atenção e espero que vocês façam os exercícios propostos, né, e que dominem bem o conhecimento. Qualquer coisa estarei à disposição, né, via comentários ou via e-mail para dirimir as dúvidas que venham surgir. Tá? Muito obrigado e até a próxima.